Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma aula aí de cálculo 3. A gente vai trabalhar na aula de hoje a ideia da derivada direcional, né, e do gradiente. Vamos iniciar o app fazendo uma explicação do conteúdo e depois a gente vai verificar se vocês têm alguma dúvida, né? Alguma questão que dá para vocês tirar, né? E depois fica uma lista de exercício lá que eu já coloquei lá no tópico de aula, certo? No final da aula também quero fazer um convite para vocês sobre um seminário que vai acontecer de mentalidades matemáticas. Mas eu vou colocar isso lá no finalzinho da web, né? Se entrar mais alguém, mas vai ficar gravado igual, para ficar uma dica aí bacana de estudo para a semana que vem. Gente, então eu vou fechar aqui a minha câmera, que daí vai ficar a tela cheia para a gente ver os slides. Muito bem. Então, pessoal, dando continuidade ao assunto das derivadas parciais, né? Então, o cálculo 3 ele foca bastante na unidade de derivadas parciais. A gente vai verificar, então, dois conceitos, né, que fazem parte dentro das derivadas parciais, que chama-se, então, conceito da derivada direcional, né, e depois do gradiente. Então, suponha aí que estamos numa ladeira de uma montanha e desejamos, então, determinar a inclinação da montanha na direção do eixo do Z. Então, se eu conseguisse representar essa montanha através de um gráfico, de uma função, né, função z, né, então a gente já saberia determinar a inclinação em duas formas, né, em duas direções que a gente já estudou. Então, por exemplo, se eu quisesse saber a inclinação em direção ao eixo x, então eu faria a derivada parcial de f em relação a x, né, calcular o fx. Ou se eu quisesse saber como que fica a direção no eixo y, então eu faria a derivada parcial do f, né, em relação a y. Agora a gente vai ver como que a gente pode utilizar essa derivada para determinar uma inclinação em qualquer uma das direções, né? Então aqui a gente tinha direções específicas, né? E agora a gente vai descobrir como que eu posso determinar uma derivada, né, uma inclinação em qualquer direção. E para isso, então, a gente usa um novo conceito, um novo tipo de derivada, né? A gente está chamando um novo tipo, chama-se direcional, né? Então, direcional já dá para a gente pensar até na palavra, né? Ela vai apontar uma direção, né? Então, a gente vai generalizar a definição da derivada parcial para obter, então, uma taxa de variação em função, né? Uma taxa, né, de uma função, né? Taxa de variação em relação à distância de qualquer uma das direções. E para isso, a gente vai seguir um caminho, né? Então, vamos imaginar a partir de um problema que eu quero determinar, então, a taxa de variação instantânea de uma função em relação a uma distância num certo ponto, né, em alguma direção. Então, pensa assim, eu quero calcular a relação da distância num ponto, né, em alguma dessas direções. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar que há uma infinidade de direções, né, nas quais um ponto pode se mover ao longo de um plano, né? Então, né, você tem um problema ali, você tem um plano e quer direcionar um ponto, né, vai mover esse ponto, então tem infinitas, né, direções que a gente chama, né, que dá para traçar em cima desse ponto, né, movendo-se nesse plano. Então, eu preciso de um método para descrever uma direção especificada, começando num ponto inicial, por exemplo, x0, y0. E uma maneira de fazer isso é usar, então, lá da geometria analítica, um vetor unitário, né? Então, se eu utilizar um vetor unitário, né, dado aqui por u, né, u1 vezes i mais u2 vezes j, que tem um ponto inicial, né, na origem, ponto x0, y0, por exemplo, e aponte uma direção desejada. Então, esse é um caminho que a gente pode seguir
para definir a ideia, né, de uma derivada direcional. Então, se o f de xy, né, se a função f de xy for diferenciável num ponto x0, y0, e eu usar este u, né, como um vetor unitário, então a derivada direcional, a gente vai representar a derivada direcional por DUF, derivada direcional, né? DUF, x0, y0. Existe e vai dada por essa expressão. Então, o DUF, a derivada direcional, vai ser calculada através da f de x, ou seja, é a derivada parcial do z em relação a x, substituindo, né, multiplicada pelo ponto aqui, mas não que multiplica, você calcula f e substitui o ponto, né? F de x0, y0 calcule a derivada de z em relação a x num ponto, aí tu faz a derivada e substitui o ponto, vezes o 1 mais a derivada parcial em relação a y no ponto vezes o 2, né? E o 1 e o 2, né? Lembra que ele vai vir do u, que é o vetor unitário, né? Então, como o vetor unitário pode ser expresso através de uma soma aqui do cosseno de θ mais o seno de θ, né? I e j, onde o θ é o ângulo, né, do eixo x positivo para u, eu posso então reescrever, né, ou escrever diferente a derivada direcional em termos de cosseno e seno. Então, o que vai mudar? Em vez de você ter lá o vetor o 1 e o 2, você pode ter o cosseno de θ e o seno de θ. Então, a derivada parcial do f, derivada parcial em y e x, substitui o ponto, e que você pode multiplicar, então, tanto o cosseno de θ e o seno de θ. O θ, então, geralmente pode ser dado através do problema, por exemplo. Então, observação. Notemos que na direção da derivada direcional, o vetor deve ser unitário. Então, a razão disso é a seguinte: se o vetor não fosse unitário, a derivada direcional não dependeria somente do ponto e da direção, mas também do comprimento do vetor, né? Então, essa ideia de utilizar o vetor unitário é justamente para você ter um tamanho fixo, né? Um valor unitário, né? Para não ter um tamanho, uma dimensão aí mexendo no comprimento do vetor, e aí ela vai depender, então, né, dessa direção. E agora a gente já vai, acho que, fazer um exemplo. Não, vamos falar um pouquinho geometricamente e analiticamente o significado do exemplo. Então, geometricamente, a derivada direcional ela pode ser interpretada como uma inclinação da superfície na direção de u no ponto x0, y0 e f de x0, y0. Em geral, então, o valor da derivada direcional dependerá tanto do ponto quanto da direção e do sentido do vetor. Analiticamente, a derivada direcional vai representar, então, uma taxa de variação instantânea em relação à distância na direção e no sentido do vetor. Então, amplio aqui o conceito, né, da derivada, de uma derivada, né? Então, parcial, a gente já sabia que é uma taxa de variação, mas agora, se eu quiser olhar uma taxa de variação pensando em instantânea, numa direção, né, em um sentido, um ponto dado, né? Então, vamos ver como é que ficaria isso do ponto de vista de resolver alguns problemas. Ó. Então, o exemplo 1 diz o seguinte, ó, se eu tenho uma função z, né, uma função de duas variáveis, quero encontrar a derivada direcional no ponto 3, 2, na direção de π quartos. Então, o π quartos aqui é a representação do θ, né? A representação do θ. Π quartos você pode deixar em radianos, né? Ou transformar em graus. Se eu quiser transformar em graus, eu faço 180 dividido por 4, né? 180 por 4 daria 45?
45. Isso aí, Alexandre. Valeu. Então, vamos ver se vocês conseguem entender o que a gente vai fazer. Ó. Então, eu vou pegar a fórmula. Então, a fórmula da derivada direcional do φ é a fx e precisa do fy. Então, vamos colocar aqui, ó. fx. Então, eu vou olhar para a função z, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, e vou derivar em relação a x. Então, qual é a derivada de x ao quadrado em relação a x? Coloca no chat lá ou fala em áudio. 2x. 2x, isso aí. Qual é a derivada de y ao quadrado em relação a x? Zero, né? Zero, porque o y ao quadrado, quando eu derivo na variável x, ele é considerado uma constante, né? E a derivada de uma constante é zero. Né? Agora eu vou copiar a fórmula. Cosseno θ. Então, o cosseno do 45 graus. Mais agora o fy. Ó. Então, a derivada do fy vai ser a derivada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Então, quanto que fica a derivada de x ao quadrado primeiro? Em relação a y. Derivar x ao quadrado em relação a y é imaginar ele como? Ou quanto? Constante, a Maria colocou, né? Pensar, o x ao quadrado é uma constante, e eu sei que a derivada de uma constante é zero. Então, por isso vai ter que derivar somente y ao quadrado. E para derivar y ao quadrado, vocês já sabem que vai ser 2y, né? 2y. 2y é para derivar em relação a y. Isso aí, Alexandre. Isso aí. Agora, seno de 45. Então, depois de eu fazer essa substituição, aqui diz que eu tenho que trocar o ponto, né? Então, o ponto dado era 13,2, né? Onde está aqui embaixo, ó. 13,2. Então, o 13 é o x, 2 é o y. Então, eu teria que fazer lá, ó, 2 vezes o meu x. Então, o x é 3. 2 vezes 3, 6. Então, está aqui o 6. Cosseno de 45, né? Se eu usar lá a tabelinha, raiz de 2 sobre 2, mais 2 vezes o meu y. Então, o y é 2. Então, aqui eu substituiria isso aqui por 2. 2 vezes 2, 4. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Esse 6 com esse 2 eu posso simplificar e fica 3. Então, eu tenho 3 raiz de 2. Esse 4 com esse 2 eu simplifico, fica 2. Então, 2 raiz de 2. 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 2 é 3 mais 2, 5 raiz de 2. Né? Ou aproximadamente 7,07. 7,7. Então, essa é a minha derivada direcional, né, num ponto dado, considerando a direção de 45 graus. Alguma dúvida, alguma pergunta na resolução do exemplo? Alguma parte que você não entendeu? Ou se tiver ok, coloca um ok. Sim, Maria, sim, poderia deixar aqui até a resposta mais exata seria 5 raiz de 2, né? Ali seria só uma aproximação, né? Ok, pessoal? Beleza? Então, seguimos. Então, agora a gente vai olhar outra parte da aula, que é falar um pouquinho do gradiente, tá? Então, há inúmeras aplicações nas quais o movimento de um objeto deve ser controlado de forma que se mova
em direção a uma fonte de calor. Por exemplo, em aplicações médicas, a operação de certos equipamentos para diagnósticos é projetada para localizar fontes de calor, gerada, por exemplo, por um tumor ou por uma infecção. Outras aplicações, né, por exemplo, na parte militar, considera, por exemplo, a trajetória de mísseis, né? Então, como que funciona essa parte de aplicação militar? Né? Então, a trajetória de um míssil, né, ele procura então o calor e ela é controlada, né? Ela tem de procurar ou destruir então objetos, naves, aeronaves militares. Então, muitas aplicações práticas usam essa ideia de gradiente, né? Pensando então que o gradiente ele é um campo vetorial, né? Cujas componentes são as derivadas do campo escalar, e em qualquer ponto, então o gradiente aponta na direção da máxima inclinação, né? Então, em qualquer ponto, o gradiente vai apontar a direção da máxima inclinação. E a sua magnitude, né, é a inclinação, é a própria inclinação. Então, eu tenho uma definição que se o f é uma função de duas variáveis, x e y, e se a derivada do f, né, a derivada parcial de f e a derivada parcial de y existem, então o gradiente de f é denotado por esta letra, né? É um harpa em grego, né? Um delta virado, podemos pensar assim. Então, a gente chama ele del f, né? O del, e lê a função f. Então, del f, ou nabla, né? Harp em grego, é dado por. Então, o gradiente de f é uma função, uma derivada na variável x, vezes um i, mais o fy, derivada parcial do y, vezes um j, o qual é um vetor, então, normal à superfície. Vetor normal. A gente vai lembrar depois como que calcula algumas dessas coisas através do exemplo, né? Mas algumas informações geométricas, observações geométricas é importante sobre o vetor gradiente. Ó. Então, o vetor gradiente, ele indica em cada ponto P a direção do plano XY em que a derivada direcional é máxima. Então, o vetor dessa derivada direcional máxima, né, o valor vetor, o valor dessa derivada direcional máxima em P é dada pelo módulo do gradiente. Então, para mim calcular um módulo, né, a gente tem que lembrar lá um pouquinho da geometria analítica, né? O módulo aqui do f seria a raiz quadrada, né, do ponto x quadrado mais y ao quadrado. E esse módulo, então, vai ser dado pela direção máxima. E o vetor oposto ao gradiente indica a direção em que a derivada é mínima, né, que a derivada direcional é mínima. E o valor dessa derivada direcional mínima é só colocar o menos na frente do módulo do f. E ainda tem outra observação que é, em cada ponto, o vetor unitário perpendicular ao gradiente determina uma direção em que a derivada direcional é nula. Isso significa, então, que nesta direção, a taxa de variação de f em relação à distância percorrida também, então, é nula. Vamos olhar um exemplo 1. Então, por exemplo, se eu tenho uma função dada por f de xy, dada então por x ao quadrado sobre 16 mais y ao quadrado sobre 4. E eu quero encontrar então o gradiente de f no ponto 4, 3. Né? Então, eu quero encontrar esse gradiente, então vou representar na nabla de f no ponto 4 e 3, e aí eu tenho que fazer então as derivadas parciais.
essas derivadas parciais, agora acho que no ponto de vista da gente entender essa simbologia aqui da escrita, deixa eu voltar aqui, ó. Se eu olhar para esta fórmula, né? Ó, então, em outras palavras, quando eu estou falando um vetor normal, essa escrita de soma IJ, né, pode simplesmente ser reescrito isso aqui como um vetor, né? É um vetor, mas daí você vai colocar então entre parênteses, coloca vírgula, né? E aqui nós vamos ter na primeira componente a derivada do f em relação a x. Então, como que ficaria essa derivada, né, de x ao quadrado dividido por 16, né? Então, o 2 vem para frente, né? Então, fica 2x, embaixo copia o 16. Tudo bem? Derivada parcial do x em relação, na derivada do f em relação a x. Então, 2x sobre 16. E depois, quando você faz isso na variável y, somando, ele é uma constante que fica zero. A gente não escreve. Aí eu coloco vírgula. Aí eu vou fazer tudo de novo. Derivar x ao quadrado sobre 16 em relação a y, isso é uma constante que é zero. E a derivada do y ao quadrado sobre 16, 2y sobre 16. Então, aqui eu já poderia substituir o ponto, tá, gente? Mas aqui foi optado fazer uma simplificação, né? Eu posso simplificar o x com o 16, fica 8. O 2, perdão, com o 16 fica 8. Agora aqui eu só troco direto, então, que o meu x então, está representando o ponto é 4, então vai ficar 4 oitavos. E o meu y, então, posso representar ele através do 3, então, 3 oitavos. Então, esse aqui é a representação, né, do meu gradiente no ponto 4, 3. Então, o valor do gradiente no ponto 4, 3 é dado por 4 oitavos e 3 oitavos. E aí a gente tem uma representação, né? Vamos ver, o Alexandre colocou. E se o número que divide for diferente? Tá, vamos ver. Tu está falando lá na função. Por exemplo, se fosse x ao quadrado sobre 15 mais y ao quadrado sobre 14. Isso, Alexandre? Você ia derivar, daí só não ia conseguir simplificar, né? Ia derivar lá e ia ficar assim, tipo assim, 2x sobre 15, vírgula 2y sobre 14. E daí aqui eu ia trocar o x pelo 4 depois, né? Ia ficar 8 sobre 15 e aqui pelo 3, 6 sobre 14. Tá? Mas poderia sim ser diferente. Que é a função, né? Isso aqui é o exemplo da função que foi dada, né? Agora, então, só uma interpretação, então, geométrica, né? Então, se eu pegar o ponto, né, 4 e 3, eu posso imaginar, então, que esse ponto representaria, né, para entender que ele tem o conceito aqui unitário, né? Então, 4 para x, 3 para y, né? Então, representaria aqui, poderia representar isso aqui por uma circunferência, mas aqui eu tenho a representação, então, do plano da função z, né? Essa função tridimensional que vocês fizeram lá no cálculo, no primeiro tópico da aula, né? Do primeiro tópico da disciplina, né? A gente fez a representação, e daí, então, este gradiente no ponto 4 e 3, então, ele está representando para nós esse vetor aqui, que está indicando a direção, o sentido, etc. Ok? Aqui, pessoal? Tranquilo? Vamos seguir, então, fazer mais um exemplo. Ó, então, a temperatura de uma chapa plana é dada por T de xy por x ao quadrado mais y ao quadrado, né?
em T é dado em graus e XY em centímetros. E a primeira pergunta é determinar o gradiente da temperatura no ponto 3 e 4. Então, como que eu acho o gradiente? O gradiente é dado, então, pela derivada parcial no ponto, substituindo depois aqui o x e o y. Deixa eu voltar aqui e pegar uma outra coisa. Qual que ficaria, então, a derivada aqui do x ao quadrado? Os mesmos exemplos, né? X ao quadrado. Então, a derivada parcial de x ao quadrado é os 2x, né, gente? 2x. A soma do y ao quadrado é uma constante, né? Então, a gente não precisa escrever, vai ficar nulo. E a derivada do y ao quadrado é também os 2y. Aí, depois eu vou trocar, então, esse aqui é o x e esse aqui é o y. Então, 2 vezes 3 deu 6 e 2 vezes 4, 8. Então, 6 e 8 é o gradiente da temperatura no ponto 3 e 4. Aí, a partir disso, a pergunta pede o seguinte, ó, determine a partir desse ponto 3 e 4 a direção em que a temperatura cresce mais rapidamente possível e essa taxa de crescimento. Então, qual que é a direção? Ó, determinar a direção e a direção, né, que a temperatura cresce mais rápido possível e qual que é essa taxa. Então, a temperatura vai crescer mais rapidamente, né, na direção do vetor gradiente. Ela vai crescer mais rapidamente na direção do gradiente. Mas e qual que vai ser essa taxa? A taxa vai ser dada pelo módulo do gradiente. Então, o módulo do meu gradiente é dado pela raiz quadrada das componentes, né? Deixa eu ver como é que eu poderia colocar isso aqui. Só para a gente colocar direto, né? Então, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, né? Porque o módulo vai te dar, na verdade, o valor máximo, né? O valor máximo. Então, isso aqui vai dar a raiz quadrada de 36 mais 64, né? Raiz quadrada de 100, que é 10. Então, a temperatura cresce mais rapidamente na direção do vetor gradiente, né? Nessa direção, né? Do gradiente, em 6 e 8. E a taxa de crescimento vai ser dada pelo módulo do gradiente, que vai ser igual a 10. E em relação ao meu problema, isso vai nos representar, então, 10 graus, né, por centímetro, né? Porque eu estou falando, então, de uma taxa de crescimento. Ok? Sempre esse cálculo de raiz, hein, Michele? Já viram esse módulo 1000 vezes, né? Em geometria, em analítica, em qualquer matéria, vocês não vão fugir da raiz quadrada, vocês vão dar aula e vão ensinar isso também. Então, pessoal, só para a gente tentar ir concluindo já, ó, os últimos dois exemplos isso, a raiz quadrada é o módulo, isso, Alexandre, isso é o módulo é a raiz quadrada do x quadrado mais y ao quadrado, isso aí. Vem a dedução do módulo lá do Teorema de Pitágoras, né? Então, outra pergunta na letra C é se vamos determinar a partir desse ponto a direção e a temperatura
que a temperatura decresce mais rapidamente. Então, aonde que a temperatura decresce mais rapidamente e qual que é a taxa? Então, a gente já tinha visto antes na definição que ela vai ser, a temperatura vai ser mínima, né? Quando eu vou na direção contrária do módulo, né? Então, a temperatura vai decrescer mais rapidamente na direção contrária do gradiente, né? A taxa vai ser a mesma, que é os 10 centímetros, porém com sinal contrário. Ó. Tem que botar aqui, ó, menos 10 graus centímetros por 10 graus por centímetro. Tá? E a última pergunta é determinar a partir do ponto em que direção devemos seguir a fim de que a temperatura permaneça constante. Então, essa questão, essa última aqui, ó, a gente devemos então encontrar o vetor unitário perpendicular ao gradiente, pois este determina então a direção em que a derivada direcional é nula, ou seja, onde a taxa de variação da temperatura é constante. E essa direção, aqui eu já trouxe a resposta, é dada por esse vetor. Mas agora, para a gente lembrar um pouquinho de como que eu faço esse cálculo, a gente pode lembrar que para mim calcular esse vetor, eu vou trocar de slide aqui, tá, gente? Só para ficar... Aqui já vem o slide da resolução. Mas, ó, eu tenho... Meu problema é o seguinte, né? Se eu tinha lá o vetor, então, ponto 4 e 3... 4 e 3... E... Não, deixa eu voltar aqui. Eu quero, na verdade, descobrir um vetor unitário, né? Então, pensar assim, eu posso pensar em fazer um vetor U vezes o gradiente, isso ser igual a zero, né? Então, o vetor U pode ser dado por x e y. O gradiente eu já conheço, que é 6 e 8. Isso ser igual a zero. Ao multiplicar esses vetores, eu posso fazer, então, 6 vezes x, 6x, mais 8 vezes y, 8y. Isso deu igual a zero. Como que a gente pode trabalhar com essa equação? Posso isolar aqui, escrever uma função em relação a outra, então isso fica menos. Dá para mim simplificar, então, que o meu x é menos 8y por 6, simplificando, deixa eu botar aqui embaixo. Então, o meu x aqui pode ser dado, para simplificar a fração, 4/3 de y. Né? Agora, o que mais que a gente sabe desse problema é que para um vetor ser unitário, a soma de x mais y ao quadrado tem que ser 1. Né? Dá para a gente pensar nessa parte também. Então, se eu pensar nisso, quem que é o meu x? Eu posso usar aqui em função de y, né? Posso usar que o x é menos 4/3 de y ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Resolvendo esse quadrado aqui, eu vou ter então 16y ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado igual a 1. O que eu posso fazer aqui? Tirar o mínimo. 16y ao quadrado mais 9y ao quadrado, e tudo isso é 1. 16 mais 9, 25 sobre 9 igual a 1. Vamos voltar lá em cima, então eu tenho 25y ao quadrado, o 9 posso passar para cá multiplicando, ou seja, o meu y vai ser 9 sobre 25. Já vou tirar aqui a raiz quadrada, né? Para não tomar muito tempo. Então, vai dar 3 quintos, né? Mais e menos, né? Mais ou menos 3 quintos.
Então, esse é o y. Então, o meu x, basta eu substituir o 4 sobre 3 vezes o y, então é 3 quintos. Cancela aqui. E o meu x pode ser dado, então, por 4 quintos. 4 sobre quintos. Então, o meu ponto, na verdade, que eu quero descobrir, essa direção, né, pode ser dada, então, pelo 4 quintos, vírgula 3 quintos. Né? Se você dividir o 4 quintos e o 3 quintos, né, a gente vai chegar ali no menos zero, aqui na solução, ó, menos 0,8 e 0,6. Daria para fazer, Alexandre, sim. Daria para tirar o mínimo aqui com o 9, né? Daí você ia cortar os 9, né? Só que dele ia virar o 1 também aqui, né? Entende? Se eu colocasse o mínimo múltiplo como um 9 aqui, ele ia multiplicar em cima, né? Ia ficar no 9, ia cancelar os 9, né? O 3 quintos aqui, deixa eu ver, a Maria perguntou por que o 3 quintos ficou positivo, né? Ele tem duas soluções, Maria, né? Duas soluções. Aqui o 3 quintos, né? Ele pode ser tanto usar o positivo quanto o negativo. Então, eu usei primeiro o positivo, né? E o y, o x já estava negativo, né? 4 quintos, 4 quintos. Meio esquisito. Não, 4 terços, né, gente? Ou o professor escreveu cada letra, que é 4 terços e depois 3 quintos. Porque aqui no final, né, ele ficou positivo com negativo. Não, o x copiou. O x ficou negativo, isso. E o y eu usei o próprio positivo. Gente, seria isso para a web. Deixa eu deixar aqui para vocês. Não tem mensagem, eu já achei que tinha mensagem. Eu queria só fazer uma propaganda antes da gente terminar a web, para ficar aí gravado para o pessoal. Num convite para vocês, tá? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Uma guia. Eu já volto, tá, pessoal? Só um pouquinho aí. Eu já volto, tiro as dúvidas, se for necessário. Alguém só me responde em áudio se estão vendo? Estão visualizando o compartilhamento? Sim, tá, beleza. Então, pessoal, aqui, ó, um convite para vocês participar. Semana que vem vai ter o terceiro seminário de mentalidades matemáticas, dia 26 e 27 de outubro, né? Juntos por uma matemática aberta, criativa e visual e mais equitativa, tá? É o terceiro seminário de mentalidades matemáticas. Gente, é um evento bem bacana. Eu estou participando das células que o pessoal chama de mentalidades matemáticas, muito legal. Vai ter neste dia, neste evento, a programação aqui, ó, com a professora da Universidade de Stanford, Joe Boller, né? Ela vai estar participando, né, através, né, desse online o evento. Então, bem bacana. Vai estar falando sobre neurociência. Vai ter palestras sobre economia, né, usando a mentalidade matemática, uma abordagem de aprendizagem, né, do programa. Vamos falar do programa. Vai ter práticas, vivências, né? O evento é gratuito. Então, fica aí o convite. É o terceiro seminário de mentalidades matemáticas. A Maria recebeu no e-mail, que legal.